Quando se trata de trens de alta velocidade, Portugal normalmente não é o primeiro país que vem à mente. Diferente de seus grandes vizinhos europeus, Portugal há muito tempo depende de linhas convencionais, modernizadas e dos trens pendulares alfa-pendular, que, embora fossem rápidos para a época, nunca atingiram os padrões reais de alta velocidade. No entanto, isso está prestes a mudar. Após anos de estudos, projetos adiados e prioridades mudadas, Portugal decidiu construir sua rede de trens de alta velocidade. Um sistema que reduzirá o tempo de viagem entre Lisboa e Porto e ainda fortalecerá as conexões com a Espanha e a Europa. Esses projetos aguardados são os maiores desenvolvimentos de infraestrutura da história recente do país, com potencial para transformar o transporte de passageiros e o desenvolvimento regional. Se você gosta do nosso conteúdo, considere se inscrever no canal e deixar um like. Isso realmente nos ajuda a continuar criando histórias ferroviárias detalhadas como esta. Apoie nosso trabalho no Patreon, confira produtos Railways Explained ou adquira nosso e-book digital. Todos os links estão disponíveis na descrição abaixo. Como já mencionamos, Portugal ainda não possui uma ferrovia de alta velocidade clássica. O país depende de sua rede convencional modernizada, onde circulam os trens alfa-pendular. Esses trens são equipados com tecnologia de inclinação, o que permite que mantenham velocidades mais altas ao passar por curvas. Inclinado levemente o corpo do vagão na direção oposta à curva. O sistema reduz as forças laterais sentidas pelos passageiros, melhorando o conforto e permitindo viagens mais rápidas sem a necessidade de realinhamento total dos trilhos. Os trens alfa-pendular foram introduzidos em 1999, fabricados pela Fiat Ferroviária, que mais tarde passou a fazer parte da Alstom. Eles são baseados no design italiano Elettrotreno Rápido 480, Pandolino, mas foram adaptados para a rede portuguesa, que utiliza a bitola ibérica de 1668 milímetros. Cada um. O trem, conhecido em Portugal como Caminhos de Ferro, portugueses. Classe 4000 é composto por 6 carros com um comprimento total de cerca de 159 metros e pode atingir uma velocidade máxima de 220 km por hora. No entanto, por limitações da via, a velocidade operacional costuma ser de cerca de 200 km por hora ou até menor em alguns trechos. Por dentro, os trens são projetados para conforto em longas distâncias, oferecendo 2 classes, serviço de bordo e interiores com ar-condicionado que, apesar de terem mais de 2 décadas, ainda proporcionam uma experiência de viagem relativamente agradável. O alfa-pendular conecta as principais cidades do país, de Braga e Porto, no norte, passando por Coimbra e Lisboa, até Faro, no sul. Em 25 anos, os trens alfa-pendular já viajaram mais de 65 milhões de quilômetros, o equivalente a 1.600 voltas na Terra. Realizou mais de 162 mil serviços comerciais e transportou cerca de 41 milhões de passageiros, enquanto o alfa-pendular representou um grande avanço para os caminhos de ferro de Portugal. Sua introdução no final dos anos 1990 imediatamente gerou discussões sobre a construção de uma verdadeira rede de alta velocidade, capaz de conectar as principais cidades do país a velocidades muito maiores. No início dos anos 2000, Portugal passou a considerar uma rede ferroviária de alta velocidade, buscando alcançar os padrões de países como França ou Espanha. Vários estudos foram realizados e o governo apresentou planos preliminares para um novo corredor de alta velocidade Lisboa-Porto. Depois, o projeto foi ampliado ao norte até Vigo e ao leste até Madrid, visando conectar a Península Ibérica à Europa. No entanto, esses primeiros projetos enfrentaram inúmeros atrasos, revisões e, eventualmente, cancelamentos. Desafios econômicos, mudanças nas prioridades políticas e a crise financeira global de 2008 contribuíram para interromper o que deveria ser o primeiro passo de Portugal na era da alta velocidade. Apesar dos contratempos, a ambição de Portugal de criar uma rede ferroviária de alta velocidade persiste.
Nos últimos anos, uma série de iniciativas renovadas e planos concretos revitalizaram essa visão com o objetivo de finalmente integrar Portugal à rede ferroviária de alta velocidade da Europa. De acordo com dados de uma pesquisa nacional sobre conexões de alta velocidade, o corredor Lisboa-Porto deve gerar, de longe, a maior demanda, com cerca de 10 a 12 milhões de passageiros por ano. Esse número é quase 10 vezes maior do que a previsão de passageiros para qualquer uma das ligações internacionais propostas, incluindo Lisboa-Madrid, por Vigo ou Porto-Madrid. Esses resultados influenciaram fortemente a decisão do governo de priorizar o corredor doméstico como o primeiro passo no desenvolvimento da ferrovia de alta velocidade em Portugal. O corredor Lisboa-Porto representa o eixo ferroviário mais importante do país, conhecido como Linha do Norte, com mais de 336 quilômetros de extensão. Quase metade de todos os trens de passageiros e mais de 90% de todos os trens de carga em Portugal operam diariamente em pelo menos parte dessa linha. Por esse motivo, e apesar da forte demanda, não é mais possível introduzir serviços ferroviários adicionais ao longo da rota Porto-Lisboa. Após quase 3 décadas de investimento contínuo na modernização da linha do Norte, o melhor tempo de viagem alcançado até agora é de 2 horas e 49 minutos, que poderá ser reduzido para cerca de 2 horas e 35 minutos assim que as obras atualmente em andamento forem concluídas. Com o potencial de capacidade e velocidade da linha do Norte praticamente esgotado, a solução mais viável é construir uma linha totalmente nova com trilhos dedicados. A nova linha de alta velocidade entre Lisboa e Porto terá aproximadamente 290 quilômetros de extensão e foi projetada para velocidades de até 300 quilômetros por hora. Grandes estações existentes, como Závero, Coimbra e Leiria, serão adaptadas para acomodar os serviços de alta velocidade, enquanto uma nova estação será construída em Vila Nova de Gaia. A construção dessa linha aliviará significativamente a pressão sobre a atual linha do Norte, liberando capacidade para operações regionais, suburbanas e de carga, ao mesmo tempo em que proporcionará uma conexão rápida e eficiente entre as 2 maiores cidades de Portugal. O tempo de viagem planejado para os serviços expressos, sem paradas intermediárias, será de apenas 1 hora e 15 minutos. O custo total do projeto está estimado em 6,1 bilhões de euros, com o Banco Europeu de Investimento fornecendo 3 bilhões de euros em financiamento. A linha de alta velocidade está planejada como uma rota de via dupla, eletrificada, construída em bitola ibérica. Isso é considerado uma decisão muito prática, pois permite que a nova linha se conecte perfeitamente com as estações existentes e seja parcialmente utilizada mesmo antes de sua conclusão total. Essa abordagem elimina a necessidade de sistemas complexos de troca de bitola, que são notoriamente problemáticos para as operações diárias e manutenção. Assim que os primeiros trechos forem concluídos, os trens de alta velocidade poderão operar entre Porto e Sauer e depois continuar pela linha convencional, sem precisar trocar de trem. Como o mesmo material rodante será capaz de operar em ambas as redes, o projeto está dividido em 3 fases principais. A primeira fase cobre o trecho de Porto até Sauré, abrangendo aproximadamente 143 quilômetros e está dividida em 2 partes. A primeira vai de Porto até Olã, enquanto a segunda continua de Oiã até Saurim. A concessão para o trecho Porto-Oiã, com um total de 71 quilômetros de extensão, foi concedida à Avan Norte, gestão da ferrovia de alta velocidade, uma empresa criada pelo consórcio Lusolave, sob um contrato de concessão de 30 anos. A empresa será responsável pelo projeto, construção e manutenção deste trecho. O Banco Europeu de Investimento está fornecendo 875 milhões de euros em financiamento para esta fase. A rota inclui 116 quilômetros de túneis, 28 quilômetros de viadutos e 95 quilômetros de pontes, incluindo uma nova ponte sobre o Rio Douro, conectando Porto e Vila Nova de Gaia.
Devido à extensa construção de túneis e pontes, este trecho é considerado a parte mais cara e tecnicamente exigente do projeto. A segunda seção da primeira fase, entre Oia e Saur, com extensão de 72 quilômetros, é menos complexa, mas ainda exige obras de engenharia substanciais, incluindo vários viadutos e pontes menores, para navegar pelo terreno. Diferente de Porto Aon, o contrato de concessão desta seção não foi assinado e a licitação segue em andamento. A construção deve começar assim que o contrato for concedido, com a conclusão prevista junto com o trecho de Porto Aon até 2028. A segunda fase da linha de alta velocidade Lisboa-Porto vai se estender de Sauer até Carregado, cobrindo cerca de 115 quilômetros, aproximando a nova ferrovia de Lisboa. Esse trecho vai incluir uma nova estação em Leiria e várias obras de realinhamento onde a linha de alta velocidade se une aos corredores ferroviários já existentes. Apesar de menos desafiador que a primeira fase, esse segmento ainda requer planejamento cuidadoso, por causa de áreas ambientais sensíveis e regiões densamente povoadas, especialmente perto de Pombal, Leiria e da região de Este. O projeto está atualmente passando por consultas públicas sobre seu impacto ambiental para garantir que as preocupações das comunidades locais e das autoridades sejam devidamente atendidas. A construção desta fase está prevista para ser concluída por volta de 2030. A terceira e última fase vai ligar Carregado à Estação Oriente, em Lisboa, completando o corredor de alta velocidade entre Lisboa e Porto. Apesar de mais curta que as fases anteriores, esta seção traz desafios por causa do ambiente urbano denso de Lisboa. A construção exigirá uma integração precisa com a infraestrutura e as estações já existentes, além de medidas para minimizar os transtornos para a cidade. Espera-se que esta fase final comece quando as seções anteriores estiverem operacionais, provavelmente após 2030, e permitirá, por fim, que os trens de alta velocidade operem sem interrupções entre Lisboa e Porto, em apenas 1 hora e 15 minutos. De acordo com um anúncio recente, a ligação ferroviária de alta velocidade entre Lisboa e Madrid foi formalmente aprovada e finalmente está pronta para avançar. O projeto tem como meta uma data inicial de operação até 2030, com tempos de viagem previstos em cerca de 5 horas e uma redução adicional para aproximadamente 3 horas até 2034. Autoridades portuguesas confirmaram que parte do trajeto, especificamente o trecho entre Évora e Caia, está prevista para ser concluída até o final de 2021 e entrar em operação em 2026. Enquanto isso, os estudos para o trecho Lisboa-Évora devem ser concluídos até 2027. Do lado espanhol, as obras já estão em andamento em vários trechos importantes do corredor Madrid-Extremadura. O trecho entre Plasência e Badajoz está sendo preparado para operação em alta velocidade, formando o elo crucial em direção à fronteira portuguesa. Trechos como Plasência-Talavera de la Reina estão em construção ou prestes a começar, enquanto estudos preparatórios seguem para Madrid e Oropesa. Talavera de la Reina. Todo o corredor Lisboa-Madrid deve estar operacional até 2034. Todo o projeto contará com o Sistema de Sinalização, Sistema Europeu de Gestão do Tráfego Ferroviário, nível 2, garantindo altos níveis de segurança e interoperabilidade. Ambos os países também acordaram estudar a migração de longo prazo da bitola ibérica para a padrão. Em alinhamento com a rede europeia de trens de alta velocidade, os trens circularão a velocidades de até 300 km por hora. Os dois governos enfatizam que esse corredor é uma pedra angular da mobilidade sustentável em toda a Península Ibérica, oferecendo uma alternativa rápida e de baixo carbono aos mais de 40 voos diários entre as capitais e promovendo uma coesão econômica e territorial mais forte. Ao mesmo tempo, a ligação de alta velocidade entre Porto e Vigo está avançando em suas fases de planejamento e viabilidade, marcando mais um passo importante para a integração do norte de Portugal com a Galícia.
O estudo de viabilidade deve ser concluído em 2026, com o início das obras previsto para cerca de 2029 e a conclusão projetada para 2032. O projeto já assegurou cerca de 850 milhões de euros para modernizar o corredor norte e melhorar as conexões entre Porto, Braga, Valença e Vigo. Quando entrar em operação, os trens chegarão a 250 km por hora, reduzindo o tempo de viagem de 2 horas e 20 para cerca de 1 hora. Os planos prevêem novas estações perto do aeroporto do Porto e em Braga, com a linha de alta velocidade Lisboa-Porto, reduzindo o tempo de viagem para pouco mais de 1 hora. A ligação Porto-Vigo é o próximo passo para criar um corredor de alta velocidade norte-sul contínuo por Portugal até a Espanha. E é isso para o vídeo de hoje. As ambições de trens de alta velocidade em Portugal, da linha Lisboa-Porto à futura ligação por Vigo e ao corredor Lisboa-Madrid, vão transformar as viagens na Península Ibérica. Viagens mais rápidas, melhor conexão transfronteiriça e uma rede ferroviária moderna e sustentável estão se tornando realidade. Seguiremos acompanhando esses projetos e esperamos que cumpram seus prazos ambiciosos. Se gostou do vídeo, curta, inscreva-se e ative o sininho. Para análises aprofundadas sobre ferrovias europeias e mais detalhes dessas histórias, confira nosso e-book completo, Ferrovias Explicadas. O link está na descrição abaixo.